Meus irmãos, talvez a igreja ao longo dos anos, desde a primeira forma em 325, 330 depois de Cristo, talvez a igreja tenha sido construída em torno dessa ideia de que templo é o melhor lugar. E a ideia de que templo é o melhor lugar foi dando origem a uma das coisas mais perigosas que há dentro do cristianismo, que nós chamamos de dicotomia entre o que é santo e o que é profano. E ao longo dos tempos foi se desenvolvendo, seja por cultura popular, seja por interesse que não seja exatamente o cristão, que o templo é santo e que fora do templo é lugar comum. E essa ideia foi desenvolvendo na cultura popular o conceito que dentro da igreja nós não pecamos, nós não erramos, nós não fazemos mal, mas que lá fora nós somos humanos e lá fora a carne é fraca e tudo o que possa acontecer, acontece fora do templo. Você não vê assassinatos dentro do templo, mas lá fora você vê. Você não vê roubos dentro do templo, mas lá fora você vê. Você não vê acusações, mágoas, ataques, invejas, gulodices e outras coisas dentro do templo, mas fora se vê. Você não vê um palavreado chulo, ofensivo à ética e à moral dentro do templo, mas lá fora, nas casas, se vê. Você não vê a perda de domínio próprio no templo, todos têm um respeito elevado dentro do templo, dos templos, mas lá fora se vê. Você não vê práticas, seja pelos mecanismos de mídias sociais ou outras coisas assim, dentro do templo, que sejam agressivos, mas lá fora a gente vê. A gente não percebe a agressividade uns com os outros dentro dos templos, mas lá fora, no trânsito, nas empresas, lá fora se vê. Você não percebe a impaciência dentro do templo, mas lá fora a gente vê. Você não percebe o desamor, o descuido, o descaso, a desimportância, o desprezo pelo próximo dentro do templo, mas lá fora a gente vê. E eu estou querendo fazer uma defesa que aos olhos de Estevão, o templo não é o lugar físico. E se eles estivessem acusando disso agora, então eles teriam um pontinho de razão. Porque Estevão estava dizendo que não há diferença entre o sagrado e o profano, entre o santo e o profano. Tudo é santo aos olhos de Deus. E se é assim, então, não só nos locais físicos considerados, chamados como templos, mas nos lugares mais longínquos da existência, onde tiver um ser humano, que seja um homem de Deus, ali está um templo de Deus. E os judeus não conseguiam entender isso. E a minha pergunta é, e nós entendemos? 2000 anos se passaram, nós entendemos? Nós entendemos que ao sair de um lugar como este, que nos reunimos dominicalmente, nós entendemos que para onde formos, a maneira como devemos ser, como devemos pensar, como devemos agir, deve evidenciar como se estivéssemos dentro de uma estrutura, então, de adoração. Porque os judeus não entendiam isso. Os judeus entendiam que era o templo de Deus, a frase perfeita, e nós entendemos que é o Deus dos templos, a melhor frase. Por isso, meus irmãos, o que é que Estevão propunha? Um avanço no entendimento do que era essa estrutura de adoração. Uma conexão com o que Jesus havia dito à mulher samaritana lá no poço de Jacó. Haverá tempo em que os adoradores não adorarão aqui ou ali, mas adorarão lá e acolá. Haverá um tempo que não será restrito a nós, judeus, a vocês, samaritanos. Não. Haverá um tempo que além dos mares, haverá templos. E é por conta disso que os escritores bíblicos fortalecem a ideia que nós somos templo do Espírito, onde Deus habita. Irmão, irmã, leve isso com você.
este lugar, ou qualquer lugar, jamais será um lugar mais santo do que deve ser a nossa vida. Jamais ir a um templo vai nos fazer mais santos, porque chegamos a um lugar tido por, imaginado por, pregado muitas vezes por pessoas que fortaleçam essa dicotomia inexistente aos olhos de Deus. Nós somos santos, ou devemos ser santos, lá na nossa casa. E então eu vou lhe dizer, nós trazemos essa santidade ao culto. A gente vem das nossas casas com a santidade, a gente não a adquire aqui. Nós somos o resultado da santidade de Deus nas nossas vidas. Nós trouxemos a este lugar o quanto o Espírito Santo está nas nossas vidas. Nós não chegamos a este lugar como que vazios de santidade, para que ao chegar nesse lugar, sejamos enchidos de alguma coisa que vem de Deus. Isso é misticismo. E nós não somos místicos. Então, se tem um lugar para que o templo seja cheio da santidade do Espírito de Deus, é a nossa vida. Nós nos reunimos aqui para aprender, para pensar, para ver como esses judeus estavam equivocados, para perceber o como Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus espalhou o seu templo. Foi uma grande explosão. E Ele faz isso no ano 70 com realidade. Ele permite a destruição do segundo templo. Porque não cabem mais num templo o que é considerado como os membros do corpo de Cristo.